Estamos aqui para mais um Os Gralhas. Estamos aqui mais uma vez, Compa 2. Mais um prazer estar aqui com você em mais um programa. Maravilha, Compa 1. Hoje eu tô inovando a cada semana aqui. Semana passada foi a primeira vez que eu fiz o programa sem óculos. E agora eu tô com uma camiseta branca. Eu acho que os próximos episódios eu vou estar, sei lá, de biquíni, de maiô. Tem que inovar sempre, combina com você. Porque assim, aqui a gente tem que agradar o público, né? Exato, já pediram pra você aparecer de maiô ou de bolinha. Já, daí depende da quantidade de likes e tal, quantidade de inscritos, a gente vai se vendendo no sistema, não tem problema. Lembre que você não pode mais falar aquelas coisas que eu te falei lá embaixo, tá? O jurídico, né? Tá certo. Não, pro algoritmo. Do jurídico quem cuida sou eu, porque eu tenho falado tanta bobagem aqui que eu acho que assim, quem puder depois se comprometa a levar cigarro pra mim na cadeia ou mandar escolar o patrocínio aí que tá. Hoje nós estamos aqui com pessoas famosas, aí, mas você quer lembrar nisso, tem que lembrar da Quase Famosa, nossa parceira cultural, a loja Quase Famosa, uma camiseta maravilhosa. Cada dia estamos com uma camiseta diferente. Eu tô com uma camiseta do Big Bang Theory que me lembra do meu gato. Eu tive um gato. Agora, depois que eu interrompi um relacionamento, eu fiquei com a guarda compartilhada. Então, de vez em quando, eu vou lá vê-lo. E o nome dele é Rajesh, por conta dessa série aqui, porque é um gato rajado. Então, na minha cabeça, fazia sentido dar o nome de Rajesh pro gato. Então, hoje eu tô em homenagem. Raj, beijo. Tô com saudade de você, cara. Uma hora eu apareço aí. Fala da Cataia. Temos também nosso apoio cultural Toca da Cataia, que é uma pousada lá em Guaraqueçaba, onde eu estou hospedado ultimamente. Tá fugido lá, fala a verdade. Não, mas eu não vou tentar tirar a minha tornozeleira com ferro de solda, porque eu não sou tão estúpido assim. Só outras pessoas aqui cometem esse tipo de bobagem. Então um abraço pra galera lá, quem quiser descer, conhecer esse cantinho da Mata Atlântica, que é belíssimo. Só ligar lá na Toca da Cataia, sempre fica aí o Instagram. Putz, não era pra falar Instagram, justamente. Você me falou e eu tava cuidando aqui. O contato tá ali na descrição, tá? Procura naquela outra rede. Aquela outra rede lá dos Zuckerbergs. E a gente tem uma discussão hoje que eu acho que vai ser interessante aqui. O Compa sempre faz a abertura, porque ele trabalhou numa rádio lá em Palmas quando ele era jovem. AM? Antes dele ser ator, ele era locutor. Trabalhava na difusora AM de Palmas. Tinha mais audiência do que a gente aqui. Vamos chegar lá, lá tinha umas 14, fazer um collab com ele. Tinha umas 14, 15 pessoas que ouviam o Compa quando ele era jovem. É mais jeito que ver a gente aqui. Então ele faz essa grandiosa abertura. E hoje a gente vai ter uma discussão muito séria, porque o grande conflito do nosso podcast é se o Compa é ou não é famoso. Porque, assim, tem umas 2, 3 pessoas que acham que ele é famoso ainda. Mas eu saio com ele todo dia. Hoje a gente foi almoçar. Nada, velho. As pessoas passam. Aquele teste do shopping. Nem tchuns, assim. Se botar a camiseta dele do personagem lá de 1800 e pouco, quando ele fazia novelas no Tupi, aí tem uma galera que lembra dele, mas com esse rostinho. Mas hoje tem gente famosa aqui. Hoje tem gente famosa de verdade, entendeu? Não é uns caras fake aqui que apresentam os gralhas comigo. Senhoras e senhores, Licurgo Espínola fazendo a apresentação deste podcast. É um prazer recebermos aqui um ator ilustre aqui, Luiz Melo. O prazer é meu estar aqui. Tô emocionado de estar do teu lado. Eu sou um fã teu. Que maravilha. Um fã. Acompanhei bastante, né, esse trabalho. Eu estava falando assim, por que o Licurgo não está voltando? Eu me acomodei em Curitiba, né? Você lembra? Todo mundo pergunta. Curitiba tem essa característica, viu? Tem que tomar cuidado. Ela vai te puxando, que a gente fala assim, que é aquela mãe protetora, que tanto proteger, quando vê, sufocou o filho, né? Então, e eu vim para cuidar da mãe e fiquei mesmo. Também estamos aí com o diretor Eduardo Ramos, também aqui acompanhando o nosso querido Luiz Melo, aqui com uma peça aí para estrear agora, né? Estamos aí. Muito obrigado pela essa partilha, né, de estar aqui com vocês. E digo mais, é meu primeiro podcast que eu estou aqui, então olha lá, hein? Olha lá, muito legal, muito feliz, vai ficar marcado na memória para todos sempre os gralhas aí comigo. Todos nós. Bom, a gente faz um esquema aqui de... Só para complementar, assim, fique de boa, fique bem tranquilo que a gente não tem a menor ideia do que a gente está fazendo aqui. Já faz uns 2, 3 meses. Esse é o nosso primeiro podcast. Então, cara, tá todo mundo em casa. Tudo zerado. Tá tudo zerado.
A gente dá um espaço para vocês se apresentarem, porque a gente fala assim, a gente não gosta de bajular de mais nem de menos. Então, por favor, se apresente Luiz, se apresente Eduardo, fiquem à vontade. Nossa, é difícil falar da gente, né? Todo mundo acha, é uma pegadinha que a gente faz assim, só para ver a reação das pessoas também. Né? Mas é interessante, porque a gente é uma pessoa de comunicação também, né? E então sempre quando a gente pode dominar, conhecer um novo veículo também, eu tinha curiosidade, porque você está na televisão, você está no teatro, você está no cinema, a rádio ficou, né, ficou fora, as redes sociais também agora tem um belo, né, veículo de comunicação, de divulgar os trabalhos, de você conhecer novas pessoas, conhecer o que as pessoas estão fazendo em outras regiões. Em outros países. Em outros países, né? Tem coisas incríveis, né, que estão acontecendo. Estão acontecendo no mesmo tempo, né? Eu acho muito dessa coisa da sincronicidade, né? E então isso que é bastante importante. E então comecei a minha carreira aqui, em Curitiba, me formei em Curitiba, no curso permanente de teatro. Não sei se você passou por ele, mas e depois de um tempo no Teatro de Comédia do Paraná, uns 6 anos aqui, depois o meu trabalho encaminhou-se, né, pela coisa da pesquisa e por orientação, né, por isso que eu estou brincando com o negócio de Curitiba, da própria Lala Schneider. A Lala falou assim, Melinho, vai embora enquanto é tempo, né? Porque tem muitos atores que foram ficando e depois eu sentindo falta, né? Dá é muito bom, é um lugar maravilhoso para você viver, é muito tranquilo para você criar, mas é importante que você abra, né, esse canal, né? E daí minha formação, vou dizer, minha pós-graduação foi em São Paulo, sim, né? 12 anos do Grupo Macunaíma, do Centro de Pesquisa Teatral do Sesc, e foi indo, até eu fui entrar, acho que você também entrou, já quase idoso na televisão, né? Eu entrei com 38 anos. Eu fui para a televisão com 28. 28, cheguei em São Paulo, saindo de Curitiba, que eu nunca imaginei sair de Curitiba, né? Eu acho que tem muito a ver com a coisa do espetáculo que a gente está fazendo, essa dificuldade de você deixar o seu lugar, né? E então tem muitas coisas que né, são envolvidas nisso, né? O medo do desconhecido, né? O medo das coisas que você conquistou aqui e de repente chega lá na estaca zero, sim, né? Tem que começar tudo de novo, porque o que você é aqui não quer dizer nada, né? Lá. Né? Então você tem que começar dentro dessa... E daí começou. Então a televisão sempre respeitou a minha trajetória no teatro. Sempre falou, não vai mexer no Melo lá, porque ele está com o espetáculo com Antunes, nada que a gente possa oferecer pode ser melhor do que ele está fazendo lá. Então, isso eu concordei muito, né? Porque você fazer Nelson Rodrigues, fazer Shakespeare, fazer uma série de experimentações de autores, né? Tragédia grega, é uma escola que você precisa passar, né? E passando sem a dificuldade de coisa de tentar um patrocínio, grana, né? O Sesc tem essa, né, estrutura facilita essa estrutura, né? Então eu sempre me senti um privilegiado. E então a televisão fui entrar com 38 anos. Você fazia aquele professor, né? Qual era a novela, lembra? Era Cara e Coroa. Minha estreia foi em Cara e Coroa. Fez o sucesso do professor. Né? Porque o Wolf e a Cristiane foram assistindo no teatro, eu estava fazendo meu último trabalho. Não, eu estava anterior, foi muita gente ver, porque eu fazia com a Laura Cardoso, que foi Vereda da Salvação. Então foi muita gente ver, daí isso se desperta, né? Porque a novidade, sim, né? E daí foi dali que eu fui encaminhando muito, talvez. A gente teve a Covid, naquela época muito era AIDS, sim, né? HIV. Então as pessoas... era muito triste ver as pessoas fazendo
vaquinha para poder pagar o hospital, atores incríveis, sabe? Pessoas que fizeram a história, né, da coisa, tento pedir ajuda na saída dos teatros, essa coisa. Daí eu falei, bom, acho que está na hora de... Eu não era contratado do Sesc. Né? Eu lembro de uma... Não sei se foi você que falou, mas eu lembro uma vez que eu li uma matéria assim, o Luiz Melo está com a prateleira cheia de troféus, e tinha muitos troféus e prêmios que você ganhava no teatro, né? Daí eu lembro que falou assim, ele está com a prateleira cheia de troféus e prêmios, mas não tem dinheiro para comprar um liquidificador. Daí foi para a televisão e conseguiu organizar. Para comprar eletrodoméstico. Eletrodoméstico, exatamente. O Antunes falava assim, eu te impulsionei. Isso deu muita de matérias, porque eu fui criar esse negócio que ele falou que eu estava indo para a televisão. Sim. Para comprar eletrodomésticos. Então. Me falava muito para eu ir lá para São Paulo também, para o Antunes, né? Mas eu ia dizer assim, cara, ele é muito carrasco. Eu sou um ator muito afetivo, eu vou sofrer com ele, não vou, não. E ele queria atores daqui. Ele vivia pedindo atores daqui. Sabe, Melo, não tem mais ninguém lá que você conheça, que você pode. Eu falei, Antunes, eu não gosto de indicar, porque o curitibano tem também um pouco essa coisa do receio. Você ficar responsável por uma pessoa, né? Eu fui porque eu consegui um emprego na TV Cultura, fui a primeira ator que tinha lá que conseguia fazer televisão, que era um programa infantil, e fazer o Antunes. Eu abri esse canal, né? Porque ele estava precisando muito de ator, e era indicação do Ademar Guerra, da Maria Bonomi, que tinha sido casada com ele. Era uma leva de indicações, né? E então ele abriu esse... Quem teve por lá canal também foi o Tadeu Peroni, não sei se conhece o Tadeu. Tadeu passou por lá também, né? Sofreu um pouco também, porque mas o Tadeu não estava mais lá. Quem passou que eu indiquei daqui, depois ela sumiu. Vou aproveitar que as gralhas, né? Mas casada com o Pazelo. A Silvia foi uma coisa muito engraçada, porque eu indiquei, a gente estava fazendo Paraíso Zona Norte, Nelson Rodrigues, para fazer a mãe dos 7 gatinhos. E daí ela foi, aquele negócio todo, fez os ensaios, fez os negócios, daqui a pouco sumiu. Daí ele falou, Melo, cadê a coisa? Eu falei, não sei. Sumiu. Você não tem como? Não. Eu liguei, né, para Curitiba depois saber. É muito engraçado, porque daí mostra bem a coisa do curitibano. Ela chegou aqui falando que ela tinha se desentendido, que ele era um grosseiro, que era não sei o quê, que ela deixou ele falando sozinho, que ela bateu a porta e virou as costas e falou, não quero, não sei o quê, e veio para Curitiba. Assim foi a história que foi daqui. E lá simplesmente sumiu. Eu vi que durante os ensaios ela estava meio apavorada com a responsabilidade. Mas é para isso que você procura um espaço desse. É para ser... de pesquisa, né? Sabe? É provocado, dar cara para bater, né? Mostrar, ser criticado, né? Procurar. E ela iria fazer brilhantemente. Foi uma pena, assim. Mas eu falei assim, não dá para você conversar. Eu falei, melhor não. Ela fez essa opção, né? E no fim... acabou não fazendo, mas é uma atriz que até hoje eu gosto muito dela e faria divinamente. Eu daqui para lá, eu fui embora daqui com Tá Na Hora, né? Do Laércio Ruffo, lembra? Lembro. Fiz 5 anos de Tá Na Hora aqui, daí já fui pra Globo lá, me chamaram pra escolinha da Globo, daí fui ficando. Daí a televisão também, ela meio tipo te abraça, diz assim, vai ficando por aqui, vai ficando por aqui. Acabei fazendo pouco teatro lá, né? Fiquei mais de televisão, foram 26 anos de televisão lá. Mas é uma estrada. Agora o Rio de Janeiro cansa, né? O Rio de Janeiro é meio cansativo, aquele estresse da cidade grande. Eu acho, mas eu vinha para Curitiba para fazer uma higiene mental, para andar pelas ruas em silêncio, ouvir os passarinhos. E daí quando a pandemia vinha, fiquei. Eu via você, eu queria lembrar de você, eu vi você que me marcou muito naquela peça que você fazia, o Lobo Mau. Nova Velha História. Nossa Senhora, impressionante, um grumelô, né? Era no grumelô. Ali eu fiquei impressionado, falei, cara, eu quero continuar fazendo isso. Maravilhoso trabalho, lindo. Fiquei encantado. E era uma preparação, aquilo era um exercício para um Shakespeare.
para poder quebrar as métricas estereotipadas, sabe? Aquelas coisas que você tem, de que o Shakespeare tem que ser falado assim, né? Não é uma língua inglesa, né? A gente está numa outra. Então foi feito justamente para dar essa desestruturada, porque no Paraíso Zona Norte a gente mexeu muito com o corpo, mas estava faltando, sabe, ganhar tônus e voz, né? Então foi, e acabou resultando naquele espetáculo. Um trabalho lindo. Que deu base, né, para a atriz, qual é o nome dela? A Samantha. A Samantha Monteiro. Agora ela Monteiro, mas agora é Dausóculo, uma coisa assim. Ela trabalha, ela tem uma agência de atores, ela faz treinamento para televisão, enfim, ela casou, tá em Campinas, eu acho, que é a empresa dela, que era maravilhosa. Fez a Lady Macbeth, uma adolescente fazendo Lady Macbeth, né? Essas coisas. Mas vamos falar... Nós vamos falar da peça, nós vamos falar dos espaços, que tem várias pessoas nessa mesa aqui que mantêm espaços culturais, que é um rolê que a gente sempre gosta de trazer, mas a gente precisa conhecer o mais velho de nós todos aqui. Quem é o mais velho de todos? O Eduardo? O mais antigo de todos. O mais anciano, gente, é tudo Botox. Tudo Botox e a barba ele pinta. Então precisamos conhecer Eduardo Ramos. Vamos lá. Fala um pouco aí, meu querido. Bom, gente, a arte, ela entrou pra mim, assim, o teatro, né, entrou pra mim num período que não foi esse período também tão novinho, assim, né. Eu tenho uma trajetória na área administrativa, comercial, para depois ter pulado para o teatro. E hoje eu acho bem interessante, né, todas as misturas que foram acontecendo, né, pensando que hoje né, nos últimos anos eu exerço principalmente essa função na direção, né, apesar de atuar, escrever, produzir também, fazer de tudo um pouco, essa multifunção que a gente faz na arte também para poder viver. Mas eu vim da área comercial, trabalhei muitos anos como vendedor. Fui vendedor de lojas de eletrodomésticos, né? Então, podia ter feito uma parceria. Podia ter vendido. Se fosse de livro, a gente era colega também, porque eu fui vendedor de livro. Mas meu primeiro. Eu vendi enciclopédia também, eu também. Mas meu primeiro emprego foi na minha carteira de trabalho, tá registrado Office Boy, que foi numa Sebo na Mateus Leme ali que tinha, que era do era a esposa do Alejandro, que era um argentino da Sebo da Osório, agora esqueci o nome, mas enfim, era a Claudete, minha chefe. E o ponto alto da minha semana era comer um sonho que ela trazia, assim, que era uma delícia. E aí depois eu fui trabalhar numa livraria no Shopping Miller, na antiga Siciliano, que foi comprada pela Saraiva, que foi comprada pela Cultura, e todas fecharam, né? E o teatro, ele apareceu muito por acaso, assim, eu nunca tinha pensado em fazer. E quando eu fui começar aos 25 para 26, foi um atropelo, assim. Eu comecei, um ano depois estava envolvido com o núcleo de dramaturgia do SESI, comecei a dirigir meu primeiro espetáculo, comecei a escrever projetos para editais, daí entrei numa ânsia de estudar. Então minha formação é em outras áreas, né, não é no teatro, e claro, né, no núcleo de dramaturgia teve pessoas incríveis ali, como a Georgette Fadel, o Márcio Abreu, a Grace Passou também, né, presente ali durante 2 anos, e aí para mim foi um grande atropelamento, assim, no teatro, onde eu não olhei mais para trás, né, porque eu estava fazendo. E eu acho que até hoje eu tento processar e digerir, assim, né, esse mergulho, porque poucos anos depois dos primeiros espetáculos, eu tornei o meu apartamento um espaço cultural independente, sem pensar muito, assim, né. Primeiro foi um espaço onde realmente em Curitiba não tinha muitas salas de ensaio, né, carecia isso há uns 10, 12 anos atrás. E aí eu comecei a abrir o espaço, que é o AP da 13, né, para as pessoas poderem ensaiar. E aí a contrapartida era, traz um Veja para ficar aí, 2 rolos de papel higiênico, qualquer coisa para contribuir. E na época eu ainda aluguei 2 quartos para poder me ajudar na renda, assim, né, porque é isso, não queria voltar para a área comercial de forma alguma.
E o AP da 13 é um dos espaços que, apesar do pouco tempo, né, fez uma década, e hoje a programação ela é bem menor do que foi, né, até a pandemia a gente tinha uma programação imensa, intensa, semanal. Lá a gente produziu, falou a gente, né, e é estranho porque hoje é só eu, mas, né, e também e algumas pessoas parceiras, mas antes a gente tinha um núcleo de produção criativa muito atuante, né, na cidade de Curitiba. E foi um espaço que eu acho que foi muito importante para trazer algumas propostas, assim, um pouco mais, principalmente pensando que a gente está dentro de um apartamento. Uma sala de casa virou uma caixa preta, né? Um espaço onde caberia ali 30, 35 pessoas. Tinham 60, 80, 150 pessoas em eventos gratuitos, né? Onde a gente fazia leituras de dramaturgias. E pessoas ficavam só no cantinho ouvindo, porque não tinha espaço para poder assistir. E depois a gente não discutia nada, a gente só celebrava esse encontro, né? Então ali foi com outros dois amigos, né? O Marcelo Borchat e o Dom Correia, a gente fez iniciou esse projeto que foi o Teatro de Segunda, que a gente colocava ali, que o ingresso era traga sua bebida favorita. Então a gente colocava uma geladeira na sala e as pessoas, enfim, levavam suas bebidas e a gente celebrava esse encontro, né? Dali nasceu pesquisas, principalmente em relação a essa proximidade de troca com as pessoas. Então ali não tinha como fazer um grande teatro, porque estava a 1 metro de distância do público. E aí a gente começou a desenvolver pesquisas, espetáculos que construíssem essa franqueza, essa sinceridade para dialogar com o público, né? Um deles, a gente passou, inclusive, por Pato Branco, onde o Emerson, na época, estava atuante ali pelo Sesc, entre outros espetáculos. E como ator eu fiz parte durante um período, né, dentro de um espetáculo que foi o Psicose 448, né, ali com o Damasceno e com a Rosana, e fui encontrando diversas parcerias para construir os meus espetáculos, assim, né, entre algumas pessoas que eu fui convidando para fazer dramaturgias, me enveredei para a área de dança também, para linguagem de dança e performance, buscando também esses espetáculos multilinguagens para a gente buscar outros atravessamentos. Tô falando mais do trabalho porque depois dos 40 agora eu venho descobrindo um pouco mais esse lugar pessoal para poder falar. A Emerson tava comentando do cantinho ali, né, de Guaraqueçaba, né? Então hoje eu venho descobrindo coisas também enfim, né, que eu tô me aproveitando um pouco mais, né? Mas tenho um orgulho também de ser pai pet, por exemplo, né? Que é o Chico, o cachorrinho. E agora é isso, né? Esse início de ano foi um início muito interessante de trabalho, porque, né, o projeto, né, a gente vai ter tempo para poder falar dele também, mas já adianto que foi um projeto que essa lógica dos editais, né, sempre é uma lógica maluca, assim, da gente escrever e não passa, e a gente vai tentando, vai requintando o projeto, e o projeto que a gente está fazendo agora, por muito pouco eu já não abandonei ele, assim, né, foi um projeto que eu comecei a escrever de 2017 para 2018. Que era um efeito de continuidade de outro espetáculo que eu fiz na época, que foi o Conto de Nanuque. E de lá pra cá fui mudando, né, mudando a ficha técnica, evoluindo o projeto, né, até que em 2023 a gente passou, né, e cara, estamos nós para poder fazer esse espetáculo agora que estreia essa semana. Começou a escrever em 2017, passou em 23 e vai estrear em 26. Gente, artesania, hein? É um luthier. Exatamente. É um trabalho de luthier, exato. Você foi picado pela arte também, né? Eu sou dentista formado. Eu descobri o teatro dentro da faculdade de odonto. Também não consegui largar mais. Larguei odonto e fui fazer teatro. É uma loucura, né? Você tem que fazer opção, não dá pra fazer tem que fazer opção. Tem que não fazer, dá. Como é que consegue dividir a cabeça? Porque ou você se dedica a uma coisa ou a outra. Eu seria péssimo dentista. A minha área foi toda para arquitetura. Era toda para técnico e edificações, pela escola técnica, tudo direcionado para lá. Graças a Deus não passei no primeiro vestibular. Quem passou foi o Fernando Marés, que é o nosso cenógrafo, que a gente era colega na escola técnica. Mas ele não passou em arquitetura, não. Ele era arquitetura, mas ele conseguiu passar em florestal. Agora ele é cenógrafo, é coisa.
E é um eremita lá na Lagoa da Conceição. Mora no meio da floresta. Estamos todos... a volta do homem para o mato. Mas falando em coisas malucas e profissões outras, eu quase me formei em física, cara. Fiz 2 anos e meio de física porque eu queria ser astrônomo. Cara de físico ele tem, né? Olha. Estava analisando isso aqui agora. E a ideia é muito louco, né? Porque às vezes as pessoas não conseguem fazer essa correlação, né? Putz, cara, mas uma coisa é exatas, a outra é humanas, parecem diametralmente opostas. Mas no fundo tem tantos conceitos que eu uso até hoje no meu trabalho, seja como ator, minha formação também em direção, né? Mas tem muita coisa lá de biomecânica, umas coisas que você usa que são conceitos físicos, da física mesmo, né? E daí é maluco como essas coisas vão se encaminhando, né? É meio chavão, mas é aquilo de... Parece que você é escolhido, né? Não é você que escolhe, né? Quando você vê, você conhecer alguém que não tinha absolutamente nada a ver, quando você está fazendo parte de um grupo de teatro amador, e que daí pessoas, te levando, e quando você vê, você foi consumido pela história toda, né? Como é que tá o campo das artes, meu querido? Pois é, você está falando nisso. Eu falei assim, as pessoas, o que você escolheu São Luís do Purunã? Né? Eu falei, não sei. Né? É uma coisa... Você é levado, né? Você é levado, né? Claro, fui bem levado, que foi pelo Beto Bruel, né? Que é um morador também, mora, né? Tem uma coisa... Não mora lá, mas ele tem um espaço lá. Tem um espaço ali. Principalmente para o outro lado da estrada, que é Tamanduá, mas o campo foi criado dessa maneira, né? Você tinha o meu retorno para Curitiba, que foi em 2000, né? Que eu voltei justamente, eu saí para ir buscar o teatro de pesquisa, voltei para poder tentar, né? Criar um espaço, né? Para pesquisa, né, no Paraná, porque eu falei, impossível que não dá mais para ficar competindo com o Rio e São Paulo, com espetáculos que já foram um sucesso lá, que daí são montados aqui, né, e não tinha esse espaço. A gente, até hoje também, a gente é obrigado a fazer isso, mas você tinha que fazer uma infantil, daí tinha que fazer do período da noite, depois foi a meia-noite, que daí tinha um show, daí você tinha que estar fazendo espetáculo com dança. Você não tinha fidelidade com ninguém, fazia, né? Um teatro empresa no meio do caminho. Exatamente, uma coisa, né? Espetáculos enfim, para atender um trabalho social e tal. Então, isso dá muita experiência pra gente. Dá, eu não posso reclamar, porque muita coisa, né, dentro que eu aprendi no curso, e também esse exercício constante de fazer, e eu procurava sempre aquilo que eu isso aqui eu não domino. Fazer um espetáculo com Rita Pavão, eu tô falando às vezes de pessoas que ninguém sabe da coisa, mas da minha geração era importantíssima, coreógrafa, e tinha um grupo, e ela me chamou, eu vou lá. Não sei o que eu vou fazer, né? O espetáculo de rua com a Miradade? Não, foi com lá de Brasília. Não sei o que. Bom, não vou lembrar o nome dele agora. Mas era um espetáculo, inclusive era texto do Retamoso, né? Que era o Bicho Homem, como é que será? Então a gente fazia em praças, né? O ar livre. E esse cara tinha um trabalho muito interessante de comunicação de teatro de rua. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Mas Ari Para-Raio, né, de Brasília, que foi uma experiência também incrível. Então eu fui passando, não tinha o que eu não fizesse, desde o teatrão, né? E esse espaço do ateliê foi bastante importante nesse sentido. Não era era justamente para poder juntar pessoas, e isso a gente teve esse objetivo, né? Conseguiu, né? Êxito nisso, né? Porque veio diretores jovens, estavam saindo da escola, pessoas que precisavam aprender como é que era a direção, pessoas que tinham uma companhia, mas queriam passar por uma experiência dentro, né? Como o Andrei do Antropofocus, tinha lá da companhia da Cile. Da Cia Senhas, a Sueli. A Sueli, da Cia Senhas, o Márcio Abreu,
né? Então foram pessoas, várias pessoas que foram passando por ali, dando espaço do que a escola de teatro não dava oportunidade. Ali eles podiam traduzir, né, o Marcos, que está lá em Nova York dando aula de teatro também, é tradução, é adaptação, né, em clássicos, em tcheco, trazer diretores de fora que tinham um trabalho assim, né, como o Aderbal Freire. Depois o Márcio Abreu dirigiu o primeiro trabalho ali com a gente também, que foi um Chekhov. Foi maravilhoso. Daí, e continuou sendo. Só que chegou um momento que isso acaba, né? É por isso que é importante que você use o PEDA 13, porque você começa a fazer projetos para aquilo, né? A gente começou a abrir um espaço para que o Teatro Paranaense pudesse sair daqui. Porque era criado aqui e morria aqui. Dificilmente você conseguia sair com o espetáculo. Então eu aproveitava um pouco dessa minha trajetória em São Paulo, do Rio, com o Sesc. A gente conseguia que e daí juntou com o Festival de Curitiba, né? Então vinham bastantes programadores e começaram a perceber que existia alguma coisa que, independente até do que você estava produzindo, já existia interesse para o Sesc, já existia interesse para o Banco do Brasil, já existia uma série de coisas que foi levando e que as companhias acreditassem que era possível sim fazer um trabalho continuado. Né? Então esses grupos começaram a ter os seus espaços, alguns ainda continuam, outros entregaram os espaços, mas foi indo, né? O Felipe Hirsch foi se solidificando ali naquele espaço, ensaiou muitas coisas ali, seja com o Nanini, ou seja com a companhia dele, porque o que Curitiba oferece. Ele já saiu com o espetáculo, o Nanini saiu com o espetáculo pronto aqui de Curitiba, porque eram os melhores cenotécnicos, os melhores carpinteiros, os maiores, né, a luz do Beto Bruel, que daí nunca parou, né, estourou nacionalmente, saía com tudo, a produção era muito mais barata, né, tinha uma tranquilidade para se ensaiar, ele montava os espetáculos dele inteiro dentro do ACT, dentro ali daquele espaço. Isso para um diretor ter essa facilidade, né? Na dificuldade de você ter até salas de ensaio, né? Mas o grande objetivo era isso. Eu recebi isso do Sesc, né? Porque eu acho que o ator, os criadores, as pessoas de teatro, elas têm o direito de ter um espaço decente para você trabalhar. Não está assim, uma hora está numa sala, outra hora está na outra hora não sei o quê. É necessário, o processo de criação adianta, sabe? Né? A tua autoestima, né? Esse negócio de ficar sempre pedindo uma coisa ou outra. Então, o objetivo de criar esse espaço em Curitiba foi nesse sentido. Cresceu demais, não cabia mais dentro daquele espaço, também por um problema. A gente valorizou muito aquele espaço, e era impossível tentar comprar aquele espaço, né? E a secretaria não teve interesse em tornar aquilo um espaço cultural. A Nena, heroicamente, tentou né, de alguma maneira, fazer alguma sociedade, porque esses anos todos, basicamente, que isso segurava o ACT era o meu salário da televisão. Então eu falo, todos os meus projetos de Curitiba, né, eu não posso reclamar porque foi a televisão que me deu, né? Nunca tive problema com, de carro, de ter isso, de ter aquilo. Então, o dinheiro que eu ganhava, eu jogava ali que era o meu prazer, né? Então, até chegar no campo das artes, que eu procurei pela região, daí o Beto me colocou, eu falei, não, eu quero um espaço onde voltar para a minha paisagem, que era o pinheiro, que era o nevoeiro, que era o frio, a geada, né? Eu não quero praia, né? E também não vou ser louco de mexer na Mata Atlântica, ir para Piraquara, Quatro Barras, não vou mexer nesse... Lá é campo, né? Então, quando percebi, eu falei, já estava lá, né? Então, eu fiquei 6 anos, até 2008, na realidade, ali no ACT, meio assim.
E daí de 2008 me mudei mesmo, porque eu falei, não, tem que morar no lugar. Daí começou a se montar essa estrutura que eu não sei até quando vai ser, o tamanho daquilo, porque é um projeto de vida, sabe? Você vai inaugurando detalhes. Gostaria de estar executando mais projetos, né? Mas se torna muito difícil. Aí também tem esse problema de você retornar, você já não faz mais parte também da tua cidade, né? Então você fica meio num caminho, não precisa, ele não precisa também, quem decide, né, é uma classe também que é um pouco fechada, né? Então se você for depender daqui, então eu retornei a fazer agora, não um espetáculo de Curitiba, porque senão você tem que recorrer lá fora, né, ao Sesc São Paulo, né, a outras maneiras de você produzir para você não parar de fazer teatro, porque é difícil você conseguir fazer executar um projeto para o campo das artes, né? As pessoas ainda têm um pouco de medo, né? Tanto a prefeitura quanto o governo do estado tem um pouco de medo, porque não é um projeto que é deles, né? Mas é um projeto que as pessoas falam, não existe um lugar desse, vocês têm que apoiar um lugar desse, mas existe um pouco de receio, né? São simpáticos, precisam pensar em alguma coisa, mas nada. Agora logo em seguida do Conto de Farida, que a gente tem que falar já abre a mostra Pôr do Sol, que a gente conseguiu engatar 2 projetos. Um foi em 2022 e agora que a gente vai conseguir fazer a segunda edição, 2026, que é um sucesso. É um sucesso porque as pessoas amam sair de Curitiba ou sair de qualquer região, ir ao Campo das Artes, estar ali em contato com a natureza, ver o pôr do sol, sabe? Ter um teatro, ter um lugar para comer, para conversar. É um programa, né? E as pessoas adoram o campo. Como adoravam o ACT, né? As pessoas tinham uma paixão por aquele espetáculo, por aquele lugar, né? E todas as áreas, todos os artistas de várias áreas tinham uma paixão pelo que as pessoas se sentiam bem lá, se sentiam acolhidas, né? E esse aqui é né, já que você entrou nesse ponto, é a base do Campo das Artes, assim. Vamos falar da peça? O Conto de Farida. Uma curiosidade só, eu nasci ali muito perto do espaço onde era o ACT, e quando eu era bem molequinho, criança, né, eu ia comprar banana lá. No Seu Alfredo. No Seu Alfredo, era uma estufa de banana, e foi muito curioso. Porque aí logo que eu me formei, eu passei um tempo lá com a Nena, na época ainda que era o espaço cênico ali, e cara, ele tinha a mesma estrutura, né, do tempo que eu ia lá comprar as bananas para minha mãe fazer doce quando eu era moleque, assim. Então tinha uma relação afetiva, até hoje eu passo daquelas ruas, minha nem infância. Sabia, olha, nem sabia. Não foi, não. O universo conspirando aí. Por lá também. Mas aquela região toda, né? Porque é onde você vive a tua infância e tal. Eu conheço eu estudava ali colado no colégio Dona Carola, enfim. Então, acho que quando a gente se conheceu foi lá na época do espaço cênico ainda. E é um lugar que não tem como passar por ali e não me arrepiar até hoje, assim, né? Porque é exatamente onde tem essa relação afetiva. Peça nova, tá estreando peça Estreia nova. Agora, quando agora? Sexta-feira. Sexta-feira agora, que dia vai ser? Dia 13. Dia 13. Sexta-feira 13. Adoro esse número. Adoro esse número. Sexta-feira 13 é ótimo. Eu nasci numa sexta-feira 13. Então. A gente tá chegando nessa estreia, a gente tá aí nessa reta final, né? Daqui a pouco a gente vai sair daqui, vai pro ensaio, inclusive. Me Conto de Farida, bom, é um projeto justamente por esse, não só pelo tempo, né? Porque acho que quando a gente demora também, né? O projeto fica decantando ali, ele vai ganhando um carinho quando é possível realizar, mas ele tem um carinho também pela
deu um carinho muito forte pela origem também desse projeto, né? Quando o AP estava inaugurando nos seus primeiros eventos, nós fizemos uma mostra, e que foi daí que o AP virou bastante chamariz também, assim, né? Durante o Festival de Curitiba, de ver críticos, programadores, entender o que é esse espaço, o que é esse apartamento. E um dos primeiros eventos foi uma banda chamada Trio Alma Síria, né? Que ela é composta, né, por 3 artistas, né, que vieram para o Brasil, né, ali depois da Revolução Árabe que aconteceu em 2012 na Síria. Então o Abed, a Lúcia e a Miriam vieram para cá, né, já estão há 12 anos, e foi onde eu conheci eles, né, e o Abed, a Lúcia e a Miriam já fizeram várias coisas nesse período, assim, né, fizeram também outros espetáculos. Em 2019 comecei a fazer um espetáculo com o Abed também, né, então ele virou ator ali, esteve no palco como ator, num espetáculo onde a gente compartilhava histórias nossas, né, das nossas trajetórias. E aí, a partir desse contato com eles, me deu muita vontade de... Cara, e aí eu tinha feito esse espetáculo anterior, que era o Contos de Nanook, também numa ideia de contar uma história, né? O Nanook ali, no caso, era um espetáculo que não tinha fala, era... Belíssimo. Foi um trabalho muito, muito diferente, assim, não sei se para bom ou para ruim, mas foi algo que a gente gostou bastante de ter feito. E ali a gente trazia a cultura inuí, né, que são os esquimós, né, e a gente contava a trajetória de uma estrangeira que se perdia da família e encontrava o inuí para que ele e ele oferece ajuda e ensina um pouco da cultura. Tem um filme, não é, Nanook? Exatamente, a inspiração é no Nanook do Norte. O primeiro lá, né? Que primeiro foi preto e branco, né? Exato, primeiro documentário. Tem uma história trágica, né? Que o cara que participou do filme, depois ele morreu no inverno. Porque enquanto ele estava fazendo o filme, ele não pescava. E ninguém ajudou, porque, tipo assim, bicho, cada um cuida da sua comida. E aí ele se exilou como um animal, assim. Exatamente. Né? Eu vi isso, é maravilhoso. É triste. É muito triste. Lá de 23. E o cara, com a visão dele já de cinema capitalista, ocidental, ele escolheu a parceira do Nanook. Não, o parceiro dele era uma mulher mais idosa. Ele falou, não, vamos pegar essa mais bonita para fazer parceira com você. Ele criou uma família falsa para vender melhor o filme. Isso é triste. O cara morreu quando estreou o filme. Quando estreou. É triste. É uma história muito triste. E lá já falava sobre questões também de estado de pertencimento, né? E aí foi onde deu vontade de fazer o Conto de Farida, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu mandei foi pro mecenato esse projeto, aqui da Lei Municipal de Curitiba, eu pedi os currículos do Abed, da Lúcia e da Miriam. E os currículos deles vieram... Não tinha tanta experiência para preencher no formato, né? E aí no último campo do currículo, no nosso formato, tem um campo de... Outras informações complementares. E aí os 3 escreveram uma frase, assim, né? Coisa que a gente não coloca lá, fiz workshop de não sei o quê. Eles colocaram frases ali falando da guerra. E eu falei, quer saber? Eu vou mandar sim esse portfólio, né? Esses currículos. E aí demorou um tempo pra gente poder passar esse projeto, né? Como eu falei, eu fui reconstruindo ele, entrou o Melo, entrou a Lucy Colim, entrou outras pessoas. E aí, né, o Conto de Farida, ele parte, né, de muitas histórias pessoais, né, da Lúcia, do Abed e da Miriam. A Miriam ia fazer parte também, né, do espetáculo, e ela faz, né, ela tá lá na dramaturgia, mas ela, como ela tá em processo de gestação, ela ia estar com 8 meses ali na estreia, então ela acabou saindo, mas ela contribuiu muito dramaturgicamente também, assim, pra gente, né, trazer alguns enredos pra Lucy Colim poder escrever, né, esse texto. Então esse espetáculo ele traz, e a partir dessas histórias, né, e até de outros relatos que a gente foi pesquisando também, encontramos uma história de uma família, né, inspirado na família deles, mas é um espetáculo que principalmente discute sobre uma questão ética de, né, se é errado ou certo permanecer num espaço, ou também se é certo ou errado sair desse espaço. E aí a gente vai para além da guerra, né? Porque se a gente olha para as nossas todas as trajetórias, né, de você sair da cidade do interior, né, para buscar mais interferências e para outro lugar, não necessariamente numa situação clímax, mas clímax às vezes proporcional ao teu universo, ou pessoas que saíram do sertão, né, para poderem ir para outro lugar, seja por questão climática, ou, né, de classe social também. E aí é claro, né, no caso deles, né, um
universo que é completamente desconhecido pra gente, que é a guerra. O Abe tava falando, acho que ontem, assim, né? Alguém tava falando numa rede social dele qualquer ali, falando de questão ambiental, dele falou, gente, minha cabeça tá tão assim, né, que se você falar que tem uma sacola que tá na rua do meu lado, eu quase vou falar, deixa essa sacola aí, porque a minha realidade agora é trazer a família da minha esposa pra cá, porque estão agora atacando bombas no país da família dela, né, que não é a Síria, é o Kuwait. Então é uma outra, não que a gente tem que olhar pro meio ambiente, obviamente, mas é isso, né, só eles vivendo uma situação... Prioridade, né? Sobrevivência. É sobrevivência. Então é um espetáculo que ele vai discutir muito esse lugar, né, a gente tem o Melo fazendo a figura de um pai e que tá numa redoma, né, de tradições e valores, né, e de um passado também que é muito importante para que ele encontre uma perspectiva de vida ali. E é o que acontece muito, por exemplo, com a própria família, né, do Abe, da Lúcia e da Miriam, né, onde os pais deles vivem querendo retornar para Alepo, na Síria, porque não quer ficar aqui, né? Quer ficar lá, quer encontrar os poucos amigos ainda que restam lá, e mesmo que seja para poder olhar para um restaurante que eles frequentavam, que hoje está destroços, né? Pedra sobre pedra, assim. Então... mas também no espetáculo a gente quis encontrar uma maneira de contar essa história, né? Então tem a presença deles, que eles participam ativamente do espetáculo, além de estarem na trilha sonora, mas a gente também cria a nossa própria história para poder universalizar, né? E que as pessoas, para que não fique algo completamente distante, né? Então, é guerra, e ser mais uma coisa, né, na arte que vai falar, a guerra, ela é triste, ela é aterrorizante, né? Então a gente tenta encontrar dentro desse seio familiar, assim, né, dilemas, conflitos, e que são também identificáveis, assim, né? Acho que pro público que vai assistir. Farida é a criança, né? Farida. Exato. Farida, eu estava pesquisando, quer dizer, aquela que não tem preço, né? Única. Exatamente. Lindo esse nome, né? O derivado masculino de Farid. Isso. São 2 semanas de temporada que vocês vão fazer ali no Zé Maria, é isso, né? Exato. De quinta a domingo? Conto assim, 2 finais de semana, né? De quinta a domingo? São 2 semanas e meia quase ali. É uma temporada curta, mas bem intensa, porque a gente estreia nessa sexta, então vai de sexta a domingo, com sábado e domingo sessão dupla, e aí já voltamos na terça, no dia... Boa. 17. E aí de 17 a 20 e poucos a gente fica direto, assim, de terça a domingo, e na outra semana, quarta e quinta. Eu não sei se eu li errado, mas é entrada franca? Que ótimo. Teatro bom com entrada franca, gente. Aproveita. Eu perguntei essa questão das datas, né? Porque a gente sempre levanta umas lebres aqui da nossa área. Antigamente a gente não tinha, assim, você fazia temporada de quarta a domingo. No máximo de quarta a sábado, né? E hoje você vai vendo isso rarear cada vez mais, né? E como tem procura para quartas e quintas-feiras, né? Eu faço lá o Memórias do Subterrâneo, 250 anos, do Dostoiévski, que compra meu consultor. Depois a gente montou um outro espetáculo do mesmo autor, né? A Dóceis. Cara, quarta-feira, uma vez, ano passado eu não fiz, mas ano retrasado eu abri uma quarta-feira, assim, só para ver qual era. Lotou. Claro, meu teatro é pequenininho, lá são 30 lugares também. Aí eu abri mais uma, só na quarta-feira. Eu fiquei quase 3 meses fazendo todas as quartas-feiras. E assim, sem grande rolê de divulgação, sabe? Sem nada, assim. Botava os ingressos para vender, o que prova realmente que quarta-feira é um mega dia pra gente fazer espetáculo, e a gente acaba concentrando tudo no final de semana, que é quando você concorre com todas as outras coisas. Shows e tudo mais. Coisas então, maiores. Eu sempre pergunto, assim, a gente vai deixar na descrição aqui do vídeo também. No Rio de Janeiro tinha o Teatro da Gávea, lembra? Era segunda e terça. Fez muito sucesso. Está funcionando muito. Bom, esse teatro novo que tem agora em São Paulo, Teatro Estúdio, tá assim, segunda, terça, quarta, né? Quinta, sexta, sábado e domingo. Então são grupos, companhias diferentes, ocupam espaços diferentes, mas assim, os espetáculos, você já sabe. Eu tenho espetáculos, se eu chegar em São Paulo segunda e terça, se eu procurar, tem espetáculos bons que estão fazendo, né, por uma opção mesmo, né, de fazer aquele espetáculo na quarta-feira, ou na segunda e na terça.
Né? Então, Denise Stoklos está lá fazendo temporada nesse espetáculo. E aí você aproveita justamente as pessoas que estão por ali, né? Porque é isso. Tem que esperar a quinta, sexta-feira por aí no teatro. O sábado. No sábado, às vezes, o cara vai no futebol à tarde, o cara vai no churrasco, daí ele já perde a voz. Em casa descansando. Então, esses dias de semana são dias excepcionais, assim, né? O caso da Gávea falar muito, tipo assim, segunda e terça, por quê? Porque a classe tem que ver a classe. A gente tem que ver os espetáculos de classe, né? Que a gente ficava, vai ter sessão para classe. E depois do espetáculo já ficava ali, no boteco, terça sem lei. Nós temos uma tradição aqui, meus queridos, que antes de da gente encerrar o nosso papo e ir embora, tem mais uma última pergunta que eu vou fazer, mas vocês têm que gralhar alguma coisa. Gralhar é tirar um peso do seu coração, expurgar alguma coisa, falar mal de alguém. E aqui, dependendo dos jurídicos e vocês podem citar nós. Em geral, nós não citamos, né? Porque o nosso departamento jurídico é a Defensoria Pública, por enquanto. Então a gente tem que dar uma maneirada. Mas as pessoas sabem de quem a gente está falando quando a gente grava. Então a gente já vai fazer isso, mas eu queria só complementar com o Melo, que dá uma curiosidade minha mesmo. Por exemplo, esse trabalho recente agora, né? Às vezes, com o passar do tempo, a gente vai não encontrando determinadas motivações, vamos dizer assim, né? Me falo por mim mesmo, tem coisa que, hoje eu já não quero mais fazer, assim, né? Como é que é isso para você com essa molecada? Vamos chamar os meninos os nossos jovens ali, né? Isso já é um fator de atrativo? Te pega pela questão do texto, por esse retorno a Curitiba, como é que você falou? É o mix de tudo isso? O que quando o cara te liga e fala assim, tem um trampo aqui, né? O que me move a estar lá, ou nesse caso, aqui? É um instinto de curiosidade, que na realidade, eu falei, isso vai permeando a minha trajetória. Então, descobrir, por exemplo, como o trabalho que eu fiz com a Dosade, foi um trabalho só físico. Não entendi o porquê que eles estavam me chamando, porque eu tinha uma admiração mútua por eles tinham por mim, né? E juntar, eu falei, não é melhor chamar um bailarino para fazer isso, uma pessoa de corpo, de mímica? Não, a gente quer uma pessoa, né? Então, aquilo foi um tratamento de saúde para mim. Eu nunca fiquei tão bem, né, fisicamente, de cabeça, fazendo aquele trabalho. Não foi fácil. Eu dei muito trabalho para eles, mas foi extremamente prazeroso. Então, a partir do momento que o Edu entrou com essa proposta, quer dizer, eu sempre tive muita curiosidade com o trabalho que era desenvolvido no AP da 13. Que eu acho que é isso, você tem esse espaço, eu vou explorar esse espaço. E o AP da 13 tem um trabalho continuado ali enfim, de pesquisa, de propostas de investigação, de diálogo, de conversas, de pessoas que são convidadas a estar ali naquele espaço, ocupando aquele tamanho. É aquilo que tem que ser feito, né? As segundas, né? Que tinha as segundas-feiras. E então eu falei, deixa eu ver, tinha visto o espetáculo que ele não estava como diretor, depois que ele me explicou, era o Dom, né? O Terra Nova. Terra Nova, o outro infelizmente não assisti, mas foi muito por isso, assim. Lucy Colin, né? Também fazer um autor, uma autora paranaense. Sempre tive curiosidade de saber dessa coisa de adaptação, então vai seguindo, né? E como eu estava no intervalo também de coisa, eu não consigo ficar parado. Tem que ficar exercitando. E o campo, muitas vezes, ele te dá uma isolada, né? É difícil. Eu não consegui levar eles para ensaiar lá. Eu consegui levar um elenco de São Paulo, mas não consegui levar um elenco de Curitiba. Porque Curitiba sempre tem, né? Ou é família, ou é trabalho, que trabalha ao mesmo tempo, faz o trabalho, e daí faz teatro à noite. Então sempre tem um porquê. Então foi muito e pela temática também. Sim. Pela temática. Eu recebi lá no campo um grupo de refugiados de várias, da Venezuela, inclusive a Miriam foi lá.
que era um projeto também de uma residência rápida que filmou, e sempre fiquei muito encantado com o trabalho musical deles também. Então tem várias... Tem música ao vivo, né? Que eu vi lá. Tem música ao vivo, Então são vários fatores, mas muito pelo instinto de curiosidade. Acho que é o que acaba movendo a gente a trajetória toda. Exatamente. E uma temática atual e necessária, né? Falar sobre isso. Né? Infelizmente atual, né? O Abe tá falando agora de um site chamado World Monitor, que você acompanha todas as guerras, tudo que tá acontecendo de conflito, né? E no trabalho de pesquisa com a Lucia, isso, a gente tava em dezembro ali com 44 guerras acontecendo ao mesmo tempo, né, no mundo, assim, então... ou 90% delas absurdamente desconhecidas, principalmente pra gente aqui no Ocidente, porque, né, se você não for atrás da informação, você concentra ali nos que a mídia vai te informar, ou que as próprias redes vão te bombardear, né, mas você tem vários pequenos conflitos acontecendo há muito tempo, com tragédias humanas gigantescas que a gente fala assim, não, mas né, esse não, parece que assim, a gente só dá importância para aquilo que tá no jornal, né? Então fica uma dica aí também pra gente se ligar nessas questões, né? Então, antes do... Você vai gralhar? Vou gralhar. Olha lá, e agora chegou o momento, hein, senhores? É bom que ele já dá o start. Mas ele é bonzinho. Ele sempre gralha bem de boa, assim. De forma genérica, porque meu advogado tá de férias. Eu quero gralhar aqui a todas aquelas pessoas que falam mal da Lei Rouanet e não entendem nada da Lei Rouanet. Então vai minha gralhada para essas pessoas de cabeça fechada, né, que graças a Deus a Lei Rouanet e os editais a gente pode continuar fazendo cultura nesse país, né? Então lá vai a minha gralhada para essas pessoas do contra. Eu vou na mesma esteira do Compa, ele roubou um pouquinho da minha gralhada porque a gente conversou antes, mas a minha vai ser um pouquinho mais específica. Alguns eventos dentro de um grande evento que nós teremos agora no mês de abril aqui em Curitiba, reúne pessoas que ao longo dos últimos anos ficaram batendo nessa tecla da Lei Rouanet, Lei Rouanet, Lei Rouanet, Lei Rouanet. Eu só quero lembrá-los, um que foi condenado e descondenado recentemente, que o cachê que ele vai receber é pago pelo festival que vem da Lei Rouanet. Né? Então, assim, cuidado, embora vocês sejam bem pouco engraçados com as coisas que vocês fazem, quando você gospe para cima, né? Ela pode cair, o cuspe pode cair na sua cabeça. No zóio. Então lembre, quando você estiver lá no evento desse, que eu não vou citar o nome, que o seu cachezinho vem da Lei Rouanet. Tá bom? Então, agora vamos ver os caras. Agora eu tô curioso, hein? Deixa pra vocês. Eu vou seguir. O mais difícil vai ser fazer o. Já fez, mano. Musical, hein? É pra gente dublar, já é uma animação de gralha. Minha gralhada vai pra. Bom, eu vou fazer uma gralhada mais assim, né? Branda, porque já faço um convite pra quem eu vou criticar, olha só. Mas a gralhada vai muito pras pessoas que, enfim. Bom, pegando a deixa, né, a gente tem agora um grande evento, né, que é o Festival de Teatro de Curitiba, que vai iniciar 30 de março, e é claro, né, que tem toda a grande comunicação para trazer público, né, e eu sempre gosto de lembrar que, e muitos artistas aqui de Curitiba também gostam de lembrar que, né, temos teatro acontecendo o ano inteiro. Então, minha gralhada vai para as pessoas que é isso, que às vezes vão gastar coisinhas por aí, né, mas não pagam, né, um valor ali de 10, 15, 25, 30 reais para assistir um espetáculo. E digo mais, né? A maioria dos nossos espetáculos, os que são, né, via lei de incentivo, a maioria absoluta são gratuitos. Então, a gralhada vai para essas pessoas, ao mesmo tempo que fica o convite para vocês poderem assistir o nosso espetáculo Conto de Farida, agora de 13 a 26 de março. Foi uma gralha bebê. Tenta mais uma vez. Eu preciso de um ponto. Como que é? Vai.
É que a gente, às vezes é um corvo, às vezes é uma gralha, que depende do humor, sabe? A gente tá nessa discussão, né? Inclusive a gente quer convidar, se tiver algum biólogo, um cara que manja, a gente quer entender a diferença entre a gralha e o corvo. Eu já falei que a gralha é prima do corvo. Mas por que um azul, por que o outro é preto? A gente quer discutir essas questões, fazer um episódio só sobre as gralhas. Melo, sua gralhada épica agora. Eu estava pensando aqui, o que está me incomodando muito é uma situação de abandono do nosso patrimônio. Está muito sério isso, né? Então, as pessoas, antes de pensarem em mega museu maior do não sei do que, o teatro não sei do que, sabe, o espaço cultural, sabe, preserva isso que já existe, que é maravilhoso, né? Então eu me emociono às vezes quando vejo lá que um senhor que não tem absolutamente nada a ver com isso lá no jornal do centro, que restaura. Ele que está fazendo esse trabalho, que não deveria ser, né, dele, por uma paixão, porque o cara é apaixonado nesse restauro. E eu fico muito impressionado com o estado de abandono, né, tanto dos nossos museus quanto dos nossos teatros, né? Então, não sou contra, façam, pode fazer mega, né, projetos, mas cuida disso que já existe, preserva isso que já existe, porque aquilo ali tem uma função. Né? Porque às vezes também você vai fazer uma reforma ali, transforma uma coisa qualquer, né, bobagem no negócio e perde a essência do lugar, né? Tá aí o nosso Parque São Lourenço, aquele espaço maravilhoso com os ateliês incríveis que virou não sei o que paranista. O que é aquilo, né? Então o meu vai para isso. Maravilha, senhoras e senhores. Vamos mais uma vez agradecer a presença de vocês, sucesso na temporada, e que a gente sabe que muitas vezes o projeto que a gente faz pelo mecenato a gente não consegue circular muito, mas que tem uma vida longa também. Acho que é o tipo de discussão que é fundamental, né? A gente vai tentar, como já se comprometeu aí assistir, eu vou tentar, porque eu tô um pouco mais fora daqui, eu tenho que cuidar lá da cataia e das gralhas. Tem que fazer a cataia, ele que faz a cataia lá, a bebida. Então, mas se tudo der certo, eu venho para assistir também. Então, sucesso, um abraço pro restante da equipe lá, agradecer a Bruna, que fez também o contato, né, da assessoria de imprensa, para a gente poder estar aqui hoje batendo esse papo. E é isso. Obrigado, uma ótima temporada, um prazer revê-los, né? Porque a gente tá em Curitiba às vezes, mas se vê pouquinho, né? Exato. Então inventamos esse rolê aqui para poder encontrar os velhos amigos também, né? Certeza. E Gralhas, vocês vão assistir o Conto de Farida, maravilhoso. Olha aí a direção e a atuação fantástica. Vamos lá assistir. Vamos lá, só não pode gralhar durante o espetáculo. É isso, gente. Obrigado, até a próxima. Deixa o like aí, comenta, manda um abraço. Queridos, brigadão, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.